Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. O trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E essa semana, queridos, a lição já é a lição de número 11, não é? Daqui a pouco estaremos aí encerrando o trimestre. A lição 11, que tem por título A Salvação Não É Obra Humana. Queridos irmãos, para essa lição, o texto áureo está em Tito, capítulo de número 3 e versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo a Tito, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amados irmãos, a verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são ensinar a respeito da doutrina da salvação, sob a graça de Deus. Segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E terceiro, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Meus queridos, existem muitos ensinos a respeito da salvação que defendem uma ideia de redenção como um processo evolutivo da vida em que a ênfase recai no esforço próprio. Vemos isso, por exemplo, nas religiões reencarnacionistas. E existem também, não é, os legalistas, além dos reencarnacionistas, que dão ênfase ao esforço próprio, os legalistas que atribuem a salvação à observação rigorosa da lei. E também não deixa de ser levar a pender para o esforço próprio, como nos judaizantes. O fato é que a Bíblia nos mostra que a salvação
é pura graça de Deus, não é? Comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, esse é mais um grande ensinamento de fé a todos nós. Nós sabemos, todos nós, que a salvação é pela graça. Uma dificuldade e uma coisa que a gente tem que terminar esse trimestre guardado em nosso coração é que nada, irmãos, nada provém da gente. Não podemos centralizar as coisas em nós. Temos, quando o assunto é salvação e fé, nós temos que observar exatamente o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, agora salvação. Ainda existem pessoas no nosso meio, por exemplo, que atribuem salvação às obras, como é o caso de Caim, não é? Que em outra lição nós chamamos ele de pai das heresias. Enquanto Abel trouxe a oferta que deveria ser trazida a Deus conforme a determinação do próprio Deus, porque Abel ele prestou atenção às diretrizes de Deus para o culto, não é? Caim ele trouxe o produto do seu trabalho, ou seja, para tentar impor diante de Deus, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus, para tentar impor diante de Deus que a salvação poderia ser pelo seu esforço, pelo fruto do seu trabalho. Até pode soar bem aos ouvidos, mas a nossa fé não está de acordo com os nossos ouvidos. A nossa fé, ela se baseia no que está escrito na palavra de Deus. E nesse caso agora da salvação, a gente precisa guardar no coração, desde já. Pronto, vamos começar a lição já guardando em nosso coração que a salvação bíblica, ela é pela graça. Nós somos salvos pela graça. O versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 8, às vezes confunde. Às vezes a gente diz na igreja, irmão, a salvação é pela fé, amém? É o povo, amém? Não é. A salvação é pela graça. O favor imerecido de Deus. A graça, nunca esqueça, que é algo que a gente não merecia, mas Deus nos deu. A gente não merecia Jesus, mas Deus nos deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, isso é a graça, o favor imerecido, algo que a gente não merecia. Deus nos deu. E o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Nós precisamos acreditar que o que Deus fez foi para a salvação, a remissão dos nossos pecados e a nossa salvação para a vida eterna. Então guarde isso desde já para a gente poder entrar na lição. No caso da nossa lição, o apóstolo Paulo ele mostra claramente na leitura de Efésios capítulo 2 o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, queridos, o apóstolo Paulo deixa claro a impossibilidade completa de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, não é? E até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, não é? Senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Então, aqui nesta lição, eu quero, juntamente com os irmãos, pontuar que a salvação é mediante a graça de Deus, não é? Tratar aqui a definição da palavra graça, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, destacar que Deus sempre se relacionou com o homem por sua graça, destacar também algumas características da graça, não é? Desse favor imerecido da parte de Deus, e pontuar que somente através da graça o homem pode ser salvo, tá certo? Então, para começar, a salvação é pela graça de Deus. Então, a palavra graça, ela aparece 217 vezes aproximadamente na Bíblia, né? Por que você falou,
aproximadamente? Porque depende da versão bíblica. Aí, se o irmão for comparar, por exemplo, a versão Almeida, revista e corrigida, que é a versão que eu uso, e a nova linguagem, né, que o povo gosta aí, na linguagem de hoje, então vai haver uma variação desses números. Baseado na Almeida Revista e Corrigida, então a palavra graça ela vai aparecer 217 vezes na Bíblia, em toda a Bíblia, sendo 73 vezes no Antigo Testamento e 144 vezes no Novo Testamento. E o conceito de graça, ele é multiforme, tá certo? Por que multiforme? Porque ele leva em consideração o contexto bíblico ou os desdobramentos das escrituras sagradas. No Antigo Testamento, ren, que significa favor, então é o favor imerecido de um superior a um subalterno. No nosso caso, seria o favor imerecido de Deus ao nosso favor. No caso de Deus e do homem, é demonstrado por meio de bênçãos temporais, embora também o seja por meio de bênçãos espirituais e livramentos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. No Novo Testamento é chariz, que indica graciosidade, atrativo, favor, Então, no resumo, essa palavra significa um favor imerecido, concedido por Deus à raça humana. Então nós podemos dizer que a graça salvadora de Deus, ela é vista ao longo de todas as dispensações na história, como eu vou começar a falar com os irmãos a partir de agora. Então, a salvação pela graça antes da lei. Então, antes da lei, já na época do Éden, a gente consegue ver a manifestação da graça, pois mesmo quando Adão pecou, sendo merecedor do juízo, Deus fez a promessa da vinda do Redentor. Deus lhe cobriu a nudez e vedou o acesso à árvore da vida para que o homem não tivesse a situação irremediável, tá certo? Então, essa questão da árvore da vida é interessante. Você observa o favor imerecido de Deus para o homem. Lá em Gênesis 3:22 diz que num diálogo de Deus com a Trindade, no diálogo da Trindade, aliás, entre a Trindade, o próprio Deus disse assim: vamos tirar o fruto da árvore da vida, antes que o homem coma e ele se torne semelhantemente a nós. Por quê, irmãos? Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele se transformaria num ser eterno, E você imagina o homem em pecado, destituído por Deus, e um ser eterno. Ele seria semelhante ao Satanás, entendeu? Ele não haveria solução para o pecado do homem. Ao que foi que Deus fez? Tirou o homem do Éden e ele foi lá e limitou os anos do homem na terra. Ou seja, para que o homem não fosse eternamente condenado, eternamente pecador, semelhantemente o inimigo de nossas almas. No período antes do dilúvio, ou período antediluviano, Deus decretou que daria um tempo àquela geração de 120 anos, até que viesse o dilúvio e consumisse todos. Noé achou graça aos olhos de Deus e o Senhor livrou junto com a sua família daquela catástrofe. Outro fato interessante foi quando a Abraão foi imputada a justiça mediante a fé. Então se evidencia ali um sinal claro da graça, Até o pacto que Deus fez com Adão não foi baseado em méritos, pois na ocasião somente Deus passou, por entre as metades dos animais. Então você observa que antes da lei nós já tínhamos a manifestação da graça. Também durante a lei,
Agora veio a lei, né? Veio o período de Moisés. Então Deus deu a lei ao povo de Israel, mas ele sabia da incapacidade do povo de observar a lei na sua plenitude. Não é? Por quê? Porque a natureza do homem era pecaminosa. Então, por esse motivo, Deus instituiu o sistema cerimonial de sacrifícios, não é? A fim de proporcionar ao homem o perdão por meio da graça. Inclusive, essa é uma dúvida que várias pessoas têm acerca da lei. Por exemplo, o que a gente obedece na lei e o que a gente não obedece. Por exemplo, a parte sacrificial, né? Nós somos obedientes à lei. Jesus, ele diz, eu vim para obedecer à lei, não para revogar. Mas, na parte cerimonial de sacrifícios, Jesus, ele substituiu os sacrifícios. Então, essa é a parte da lei que a gente não cumpre. Por quê? Porque a gente não cumpre em partes. Porque se a gente for ver indiretamente, a gente cumpre. Porque Jesus Cristo, ele se ofereceu em sacrifício. Então, no lugar da gente oferecer o sacrifício, o próprio Deus deu o sacrifício definitivo. Então, a gente não olha mais o sistema cerimonial de sacrifício do Antigo Testamento. Mas voltando à graça, não é? Durante a lei, né, a provisão da graça para com o indigno transgressor da lei existia desde o Antigo Testamento. Atos capítulo 15, versículos 10 e 11, diz assim, confirma isso, não é? Então, tem um autor que ele diz, existe, né? Ou há apenas uma forma de salvação na Bíblia, através do arrependimento e da regeneração, e uma única operação da graça de Deus. A atuação do Espírito Santo é consistente nos dois testamentos, e a santificação sempre foi pela graça. Não existem dois pactos de graça diferentes, mas um único pacto sob diferentes dispensações no Antigo e no Novo Testamento. Então, a graça de Deus sempre foi o motivo pelo qual o homem é salvo. Depois da lei, apesar de Deus ter sido gracioso em todas as eras anteriores, sempre oferecendo novas oportunidades para a obediência sobre suas novas condições, a sua benevolência ilimitada foi totalmente derramada por meio de Jesus nos primórdios deste novo tempo chamado de dispensação da graça. João chega a dizer assim, João capítulo 1, versículo 17, ele diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que Deus manifestou sua graça em toda a sua plenitude na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também falou da graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tá certo? Então, depois da lei, nós temos o que podemos chamar da manifestação plena da graça, não é? Que foi quando veio Jesus Cristo. Então, a salvação sobre a graça de Deus, preste atenção, nos versículos 1 e 3 de Efésios 2, nós temos ali a descrição do estado espiritual humano. Então, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, ela confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. Né? Na lição anterior nós falamos sobre o pecado. Então, o apóstolo Paulo ele emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Como, por exemplo, isso entre os versículos 1 e 3 de Efésios 2. Então, ele emprega expressões tipo mortos em ofensas e pecados, não é? Andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira.
Então, essas expressões que nós encontramos ali, ela retrata, não é? Ou é uma triste fotografia do estado espiritual da raça humana, não é? Mostrando que a raça humana está completamente mergulhada no pecado. Também, ó, versículos de 1 a 5 mostra mortos em ofensas e pecados. Ali nós temos a expressão e vos vivificou, e também nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, em meio à situação de pecado, não é? Essas duas expressões, e vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo, elas revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, não é? Que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo, tá certo? Sem a graça de Deus ninguém pode ser salvo. Agora, existem algumas coisas que o autor da lição chama atenção, não é? Que precisam ser esclarecidas nas expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas. Então, essas expressões, conforme o autor ressalta, elas não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma figura de linguagem, tá certo? É uma figura de linguagem que é utilizada para descrever a queda espiritual ou estado de queda espiritual. Então, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída, não é, em pecado, ela está separada de Deus. Isso aqui não significa que as pessoas, que não há mais esperança para as pessoas. Não é importante a gente entender isso aqui para não criar heresia, não é, para não criar falsa interpretação. Então é assim, ó, morte espiritual não significa dizer que não tem mais esperança. Lógico, se a pessoa se arrepende e aceita Jesus Cristo, não é, como Senhor e Salvador da sua vida, há esperança para ela, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, não é, irmãos? Também vamos falar um pouco dos versículos de 8 a 10, que talvez desse texto que a gente fez da lição, seja os mais conhecidos, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essa passagem bíblica, ela é colocada ali o quê? Para eliminar qualquer interpretação, não é? Ou tentativa de salvação através da ajuda humana, da ação humana, não é? Ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Não precisa. A salvação, ela é uma obra de Cristo, tá certo? É pela graça, o favor imerecido. E não precisa acrescentar nada. Nem podemos alimentar a ajuda, digamos assim, humana nesse aspecto. Então, o termo graça, ele significa literalmente favor imerecido, não é? O favor divino do qual não somos merecedores. Nós não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. E não vem das obras, não é? Porque também a salvação não é uma recompensa. Não é, irmão? A gente não pode fazer como Caim, que eu citei no início da lição, e trazer para Deus exigindo uma recompensa de Deus. Certa vez um pastor, eu vou até dizer quem foi, o nosso pastor presidente, né, o meu pastor presidente da Assembleia de Deus de Joinville, pastor Sérgio, ele disse assim: nós devemos tomar muito cuidado com o sentimento meritório, não é? Aquele sentimento de que nós merecemos. Não, irmão, nós não merecemos. Não merecemos. Se não for a infinita misericórdia de Deus, nós não merecemos. Salvação é dom de Deus, é obra de Deus exclusivamente, não é? Então, uma boa exegese, ela esclarece que a expressão "isso é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não pela fé, né? E não a fé. Então, confirma o respeitado erudito da língua grega,
não é que ele diz a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte, não é? De modo, conforme Gessler, ele diz, a fé é o meio e a salvação o fim, né? O meio vem antes do fim. Então, para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos ter fé, ou seja, acreditar em Cristo. Agora, isso, acreditar em Cristo, sabendo que não é pelo acreditar, mas é pelo sacrifício de Cristo que nós somos salvos, não é? Muito interessante, irmão, muito interessante. Que lição maravilhosa. Então, algumas características da salvação divina. O apóstolo Paulo, ele foi indiscutivelmente o principal instrumento humano para transmitir o pleno significado da graça de Cristo, não é? Então, não é de admirar que mais tarde ele viesse ser conhecido como o apóstolo da graça, um dos títulos atribuídos ao apóstolo Paulo. Então, com muita habilidade ou com muita maestria, ele nos falou sobre a graça de Deus de forma abundante, não é? Então, quase 2/3 das ocorrências no Novo Testamento de chariz, que é traduzido por graça, se encontra nas cartas de Paulo. Então, o termo se encontra em todas as 13 cartas paulinas tradicionais e é bastante, muito resumido ali na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, ele confessou que para isso foi chamado, não é? Conforme Atos 20 e 24, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, eu quero destacar com os irmãos algumas verdades sobre a graça, sobre esse favor divino. Primeiro, a salvação por meio da graça é um ato soberano. Guarde isso, tá certo? Guarde essas observações. Então, nos textos, aqui, ó, Romanos 1:7, 5:15 e Tito 2:11, o apóstolo Paulo, ele diz que a graça procede soberanamente de Deus. Guarde isso no seu coração. Pastor, eu já sei. Guarde no seu coração essas verdades, não é? E isso é porque o favor pertence a Deus e vem de Deus, não é? Como sua fonte originária. A fonte da graça é Deus. Então a graça de Deus brilhou sobre os que estavam em trevas, não é? E também na sombra da morte. Então a graça divina é, então, Deus mesmo renunciando ao exercício do justo castigo por livre e soberana decisão. Não é? Como eu disse, algo que a gente não merecia, mas Deus nos deu. Nós não merecíamos ser salvos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu a sua graça. Não é, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa, que a salvação por meio da graça, ela é imerecida. Então, embora já tenha repetido algumas vezes isso para os irmãos, mas para falar sobre o favor imerecido ao pecador, o apóstolo Paulo ele usa a seguinte argumentação lá em Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Ele diz, ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então você observa que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que a salvação é concedida ao homem sem ele merecer, não é? Sem ele merecer, ele não merecia, não é? Não existe nada que o homem faça para o tornar digno, não é, irmão, de ser salvo, porque a graça ela aniquila qualquer obra que visa receber a salvação por mérito. Não adianta chegar diante de Deus e dizer, Deus, o Senhor sabe que eu sou o máximo, não é? O Senhor sabe que eu sou, não é, o bam, como diz o pastor, como disse o pastor Elinay Cabral outro dia, numa mensagem, estava empolgado, ele disse, o cancan,
não é? Então não adianta chegar diante de Deus e dizer assim, eu sou o Cancan. Não, isso aí não faz ninguém digno de receber a salvação, tá certo? Então a salvação não é uma recompensa por bom comportamento, não é? E o homem não tem condições de cumprir a lei, tá certo? Por causa do seu estado de pecado. Ele não tem condições, é uma obra da parte de Deus. Então a salvação por meio da graça, ela é suficiente. A terceira coisa. Então o apóstolo Paulo nos mostra que a lei não é suficiente para salvar, tá certo? O homem. Até porque o propósito da lei era revelar o pecado e não extirpar. Era abrir os olhos do homem para mostrar que ele é um pecador. Então, a graça de Cristo fez por nós, não é, aquilo que a lei nunca poderia fazer. Então, embora a fé seja o caminho dado por Deus para a salvação, ou seja, seja o meio, não é ela quem nos salva. Quem nos salva é a graça. No Efésios 2:8, a parte A diz, porque pela graça sois salvos. Então, é pela graça, favor imerecido de Deus, que ele nos concede a bênção da salvação. Quarto lugar, a salvação, não por meio da graça, ela é imparcial. Preste atenção nisso aqui. Então, desde o princípio, a proposta de Deus sempre foi estender a bênção da salvação a todos os homens indiscriminadamente. Então, é errôneo pensar, embora todos pecaram, somente os eleitos vão ser salvos. Não é? Isso aí é um erro terrível. Então, em Tito 2 e 11, capítulo 2 e versículo 11, o apóstolo Paulo diz, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A vinda do Messias mostra claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Não é? Às vezes, até mesmo no seio da igreja de Deus, se a gente não tomar cuidado, parece que a salvação ela é só para um grupo, para quem pertence a uma família específica. Não é, Deus não faz discriminação, tá certo? Então a graça de Deus que nos é oferecida mediante o Evangelho, ela é derramada sobre todos em pé de igualdade, ou seja, ela contempla tanto judeus como gentios. Basta aceitar Jesus, se arrepender dos pecados. A Bíblia diz assim, o que se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia da parte de Deus. Não é, irmãos? Então, se arrepender e deixar, de todo o coração, Deus, ele tem misericórdia, nos enche da sua graça e nos leva para o céu. Quinto lugar, isso aqui são verdades que a gente não pode tirar do coração. A salvação por meio da graça é resistível, tá certo? Então a ideia de que a graça está ligada, é irresistível, ela está ligada a Agostinho de Hipona, tá certo? Então, de acordo com ele, de acordo com Agostinho, a graça de Deus atua incondicional e irresistivelmente nos eleitos, garantindo a salvação deles e produzindo a reação favorável dos homens para com o Evangelho e garantindo que essa reação seja absolutamente completa e eficaz. Olhe, nenhum apóstolo ou pai da igreja jamais ensinou essa heresia. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que o homem pode, né, pelo seu livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio ao homem, aceitar ou rejeitar o plano divino para a sua salvação. Então o homem pode. Então a graça, ela a salvação por meio da graça, ela é plenamente irresistível. Se o homem quiser, ele vai ser salvo. Se ele não quiser, ele vai ser condenado. Né? O povo de Israel é a maior prova de que a graça não é irresistível. O apóstolo João, ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não é? O próprio Jesus, quando estava em frente ao Monte das Oliveiras, declarou, Jerusalém, Jerusalém,
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e tu não quisestes. Né? O autor da carta aos Hebreus, por mais de uma vez, ele disse, Hebreus 3:15, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Não é? Como na provocação. Então nós temos exemplos de sobra, e aos irmãos quiserem conferir mais alguns textos, podem ler, ó, Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, e Hebreus capítulo 4 e versículo de número 7. Não é? Nós vamos ver claramente que a graça ela é resistível, tá certo? O homem pode aceitar não ser salvo. Então, a graça como base da salvação. Então, há quem defenda de forma extremamente errada que os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela obediência à lei, enquanto os do Novo Testamento são salvos pela graça. Isso é um grande erro, é uma falta de Bíblia, né, irmãos? Nenhum homem pode ser salvo pelas suas obras. Então a Bíblia não pode se contradizer. O homem só pode ser salvo pela graça de Deus. Por isso que eu mostrei agora há pouco, fiz alguns comentários da graça no período antes, não é, da lei, durante a lei e depois da lei. Então, o apóstolo Paulo enfatizou essa verdade citando dois exemplos do Antigo Testamento. Romanos 4, versículo de 1 a 8, ele cita Abraão e cita Davi. Jesus também ensinou, não é, em Mateus 19, 26, que aos homens é isso impossível, tá certo? Mas a Deus tudo é possível. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,3, ele afirma da seguinte maneira: porquanto o que era impossível à lei, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Não é? O escritor aos Hebreus também diz, porque é impossível que o sangue de touro e dos bodes tire pecado. Não é? Gesler, ele diz assim, ó, apesar da fonte de salvação ser a decisão divina de nos salvar, a natureza da salvação é a graça de Deus. O dom magnífico da vida eterna somente chega até nós por intermédio da graça e somente por ela. E aí é bom a gente lembrar também sobre esse assunto, todos os passos para a redenção do pecador, não é? Que todos esses passos, eles são atribuídos à graça de Deus. Por exemplo, a eleição, tá certo? É pela graça, a regeneração do homem pela graça, a justificação, não é? A santificação e a glorificação. Tudo é pela graça. Tá certo? Muito interessante. Glória a Deus por causa disso. Algumas coisas assim inadequadas. Soteriologia, eu vou falar para os irmãos posteriormente, que é a parte da teologia que estuda a salvação. Tá certo? Sotérios, não é? Salvação, logia é estudo, né? Então é o estudo da salvação, tá certo? Uma disciplina da teologia lá que estuda a salvação. Então, com o termo soteriologia, a gente se refere a diversos ensinos religiosos, né, que são inadequados quando o assunto é salvação. Primeiro deles, que o autor destaca na lição, é a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação não é uma coisa de hoje. É uma doutrina extremamente antiga, tá certo? Na história da humanidade. Ela é originária do hinduísmo, mas é presente também no budismo, né? no jainismo e no sikhismo. Ela é defendida pelos Hare Krishnas, não é? Pelos kardecistas e muitas outras. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque o Brasil é muito grande, irmãos. O Brasil, não precisa eu dizer, os irmãos já sabem, é um país de dimensões continentais, como costumam dizer. O Brasil é o país onde tem mais crentes pentecostais no mundo.
mas também é o país onde tem mais espíritas, católicos, e aí vai, tá certo? Várias outras coisas. Então, nesse caso aqui, os adeptos da doutrina da reencarnação, eles têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Então, resumindo isso aqui, para os reencarnacionistas, a salvação pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio esforço e sem Jesus, não é, irmãos? Então, pelo que nós já falamos até agora, é uma crença completamente antibíblica, que nós não podemos aceitar em nosso meio, tá certo? Os galacionistas, não é? É o nome dado pelos legalistas judaizantes, opositores ao apóstolo Paulo, na província da Galácia. Então, lembrando aos irmãos que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é a única carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma região inteira. Não é? A Galácia não é um país, não é uma rua, não, é uma região. Então, esses judeus lá, judaizantes da região da Galácia, convertidos ao cristianismo, eles queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, a verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, que é o que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 16. Também os gnósticos, né? Então, no campo aí da doutrina da salvação, eles pregavam a visão dualista do universo, o maniqueísmo, não é? Então, esse maniqueísmo é algo fundado por um homem chamado Mani, não é? na Pérsia, atual Irã, não é? E seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então, que viagem, né? Então, desse modo, o ser humano, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários, não é? E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é justamente o gnosis, né? Uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Então, os demais são pessoas materiais que não podem receber esse conhecimento. Então, de fato, nós sabemos da existência do mal, não é, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus, não é? E o seu Filho Jesus. Então, a salvação é para todas as pessoas, tá certo? Para todas as pessoas. Nos dias de hoje, tá certo? As soteriologias inadequadas de hoje. Vamos lá, vamos falar do dia de hoje. Primeiro vamos falar do Islã, tá certo? O islamismo. Então, segundo o islamismo, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Tá certo? Então, você observa, se as boas ações superam as más ações. Então, eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Não é? Lá no Alcorão está escrito: Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Então, essa é uma das 24 vezes, segundo o autor da lição, que o Alcorão afirma que Alá não ama pecadores. Então, na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Então, lógico, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação é por mérito, né? Pelas obras, no sistema dele. Mas à luz da Bíblia, né, irmãos? É importante a gente saber que existem outras pessoas e como elas pensam, e a gente saber que à luz da Bíblia, conforme nós cremos, o pecador ele recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer, não é? No coração, de todo o coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos
e confessa publicamente o nome de Jesus Cristo. Também poderíamos citar as testemunhas de Jeová, tá certo? Então, segundo as testemunhas de Jeová, a crença das testemunhas de Jeová, a salvação não está em Cristo, mas está na organização religiosa deles, o que é diferente do que ensina a Bíblia, tá certo? Então existem dois grupos de salvo, um que tem direito ao céu, não é, restrito a 144 mil pessoas, que são a classe dos ungidos, e outro grupo, a classe da grande multidão, que vai herdar a terra segundo a teologia lá do movimento das testemunhas de Jeová. É como eles creem, tá certo? É como eles disseminam a sua crença. Então, seus teólogos, eles ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas e nem tem esperança de salvação. Então a Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Aceitou Jesus é templo de Deus e morada do Espírito Santo. E que, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, não é? Também o mormonismo, não é? Os mormons, eles creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, né? E nenhuma perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Então, os mormons consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, não é? Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um desses requisitos, é aceitar um homem chamado Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Então, esse ensino, ele diverge completamente das Escrituras, porque as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Só há um mediador entre Deus e os homens, né, irmãos? Jesus Cristo. Então a Bíblia ensina que ele é o único salvador. Então a salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Então existe apenas uma salvação, né? E ela está à disposição de todos os seres humanos. E aí, para concluir essa grande lição, né, irmãos? Que lição boa da gente estudar, esclarecedora. Nós entendemos, como crentes em Jesus, que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, não é? E isso é um ato soberano da graça e da bondade de Deus. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento, tá certo? A graça não é um mérito e nem um ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para pessoas, um grupo específico escolhido, não é? A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Então a graça imensurável de Deus sempre foi manifestada em todo o decorrer da história humana. Então, no entanto, por meio de Cristo Jesus, esse ato soberano de Deus em relação ao homem caído em pecado, ela foi mais expressamente demonstrado, não é? A fim de mudar a sua sorte e restaurar o que a queda causou. Irmãos amados, olhe, se eu fosse você, entrava em contato com todos os alunos e deixava claro para os alunos que não pode faltar a lição da escola dominical de domingo, porque ela é uma das melhores lições desse trimestre. Uma lição muito esclarecedora e necessária a todos nós, para nós não sermos enganados com tantas coisas que as pessoas andam pregando por aí, tá certo?
Então que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 12. Paz do Senhor, queridos, um forte abraço e uma excelente aula mais uma vez a todos.